Olá, alunos! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos da Escola Senaic e vamos para mais uma aula de Access. Bom, na verdade não é aula. Hoje vai ser, como o próprio título do vídeo fala, hoje vai ser uma revisão, exercício de revisão. A verdade é que nós já estaríamos já fazendo a prova. Tá? Se estivéssemos lá na escola, não estivéssemos em quarentena, já estaríamos fazendo a prova de Axis, tá? Mas como, né, estamos de quarentena, vai ser um exercício de revisão dividido em duas partes, tá? E aí vocês me entregam, eu corrijo e aí vocês ganham a nota. Lembrando que eu ainda estou aguardando a entrega daqueles que estão aí atrasados com o do Pet Shop, tá? Vocês têm que entregar a atividade do Pet Shop que vai estar valendo a presença e também nota, tá bom? Vamos para a aula de hoje? Essa revisão, esse exercício é bem simplesinho. Ele engloba as duas primeiras aulas do nosso curso, que foi criação de tabelas, chaves primárias e relacionamentos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, volta nesses dois primeiros vídeos, tá? Ou pede para mim lá no WhatsApp, no particular, que eu te mando o link para você ver como é que cria, tá? Pega também o do Pet Shop para servir de parâmetro, tá? Para servir de exemplo de como que você vai fazer esse exercício. Mas é bem simplesinho, tá? E tá bem liberado, vocês podem fazer pela criatividade de vocês. Vamos ver como é que é. Então, exercício, né, de revisão, parte 1, então tem a parte 2. Então é o seguinte, imagine que você foi contratado para administrar um edifício de apartamentos com o nome Solar da Felicidade. Esse edifício tem 10 andares, 2 apartamentos por andar. Os apartamentos são numerados da seguinte forma. Então, primeiro andar, apartamentos 10 e 11. Segundo andar, 20 e 21. Terceiro andar, 30 e 31 e assim por diante. Então, tranquilo aí, são só 2 apartamentos por andar, total de 20 apartamentos. Cada apartamento tem seu proprietário. Então, assim, já fica definido aqui nessa linha, tá? Que todos os apartamentos têm um proprietário, tá? Isso a gente vai falar com mais detalhes mais para frente. Que pode ou não ser morador. Também a gente vai falar mais para frente. Quando a gente entrar em morador, a gente vai ver que não necessariamente o proprietário do apartamento é o que mora no apartamento. Em cada apartamento pode morar várias pessoas, então assim, pode morar mais de uma pessoa no mesmo apartamento, mesmo número de apartamento, e pode ter animais ou não, né? Você não precisa ser, pode ter ou não ter animal. Os condôminos pagam mensalmente uma taxa de condomínio que pode variar dependendo das despesas efetuadas. Então aí a gente vai criar uma taxa de condomínio, tá? Você, como administrador do condomínio, deve gerenciar esses cadastros de apartamentos, moradores, animais e os pagamentos efetuados todos os meses. Então, vamos lá. Número 1. Seu primeiro passo é criar o banco de dados com o nome Solar da Felicidade. Então, você vai lá no Access, novo, não é? Aqui, ó, no nome vai ser Solar da Felicidade. Então, é a primeira coisa e aí você vai clicar em criar. Certinho? Clicando em criar, você vai ter que ter as informações que o banco de dados vai. Então a gente vai criar tabelas. Vamos criar 1, 2, 3, 4, 5 tabelinhas, tá? Ó, já tá até aqui no meu exercício já pré-pronto, 5 tabelinhas. E eu gostaria de chamar a atenção que eu estou seguindo, eu quero que também vocês sigam aquele nosso desenvolvimento de como a gente criou as tabelas, como a gente escreveu, tá? Eu quero que vocês também sigam as mesmas regrinhas de escrita. Então, por exemplo, se é uma tabela, vocês vão escrever como? Tab, não é? O T maiúsculo, condomínio. Não é verdade? Depois, tab,
apartamento, tá? Apartamentos, pode ser, né? Depois, tab, moradores. E aí nós temos tab, animais, né? Que tem uns petzinhos que moram no coisa. E por fim, a tab, taxa. Opa. Taxa. Certo? Então assim, vocês têm que seguir essa regrinha, tá? E aí cada tabela ela tem os seus campos, suas colunas, não é que vocês vão criar lá no modo design. Então vai ter que ter o condomínio, na tabela condomínio, nós temos que ter o nome do edifício, o endereço, a cidade, o estado, CEP e telefone. Crie os dados fictícios do seu condomínio. Então assim, vamos brincar de The Sims aqui, vocês estão livres para colocar... O nome do edifício é Solar da Felicidade, isso aqui não tem para onde fugir, não é? Mas endereço, você pode botar o endereço que você quiser. Se quiser botar o endereço da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, ou totalmente fictício, sei lá, Avenida das Bromélias, cidade São Paulo, estado, aí bota telefone 1, 2, 3, 4, 5, não importa, tá bom? Vocês estão livres para criar esses dados fictícios. Só tem que ter. Tá bom? Tem que ter os dados. O nome do edifício que não vai mudar, ele vai ser Solar da Felicidade. Só que na hora de criar os campos, certo? Na hora de criar os campos, como que a gente escreveu lá no Pet Shop? A gente também fez referência ao nome da tabela, não foi? Então, se caso for o nome do edifício, vai ser Conde Nome. Concorda? A gente vai ser condomínio nome. Depois, Conde, endereço, né? Sem a cedilha, para não ter dificuldade, sem acento e sem cedilha. E aí, o mesmo vale para todos, não é? O mesmo você vai ter que criar para todos, aquela mesma regrinha. Quando for na tab apartamentos, vai ser o que? AP número, não é? AP proprietário e assim por diante. Vocês têm que manter aquela regrinha que a gente escreveu para ficar organizado nosso banco de dados, tá bom? Então, ó, condomínio tem que ter as informações de endereço, você cria lá. Apartamentos tem que ter o número do apartamento, então você já vai criando o número do apartamento, tá bom? Eles não se repetem os números, não é verdade? Então ele pode até ser uma chave primária. O nome do proprietário, esse daí você vai colocar um proprietário para cada apartamento, tá bom? Pode ter o mesmo proprietário, a mesma pessoa ser dona de mais de um apartamento? Pode. O que não pode repetir é o quê? Número do apartamento. Isso aqui é chave primária, certeza. O que não pode... O nome do proprietário é que você tem que colocar diferente. Nesse caso, para que o número do apartamento você não... Já que você vai colocar como chave primária, não fique 1, 2, 3, 4, 5, você consiga colocar 10, 11, 20, 21, você vai ter que colocar como tipo número, se não me engano. Deixa eu ver aqui, tá? Apartamento, modo design, isso mesmo, ó. Automaticamente vai vir numeração automática, certo? Ó, deu até um erro aqui. Por quê? Porque não pode ser numeração, tem que ser do tipo número. Então você vai criar AP número do tipo número. Não pode ser numeração automática, tá bom? Então voltando. Então você vai criar do tipo número e aí você vai conseguir escrever 10, 11, 20, 21, 30, 31 e assim por diante. Mesma coisa que o condomínio fica...
fique à vontade, você pode criar um nome fictício do dono proprietário, se quiser botar o seu nome, o nome da sua mãe, dos seus irmãos, seus amigos, quiser colocar, ou quiser botar João, Maria, José, Cicrano, Beltrano, não tem problema, tá? Telefone também fictício, e aí o campo de observações, né? Eu coloquei assim, OBS só, do tipo memorando. É um campo que a pessoa vai escrever uma observação. Não, ou pode ser também do tipo texto. Não tem problema, tá? Pode ser tanto memorando quanto texto. Não tem problema. Mas é um tipo OBS, tá? Que mais? Sim, aqui ó. Então crie no mínimo 10 dados fictícios. Então você tem que ter pelo menos 10 proprietários fictícios, tá? Se você for repetir o proprietário, ele vai contar como um, certo? Ele vai contar como um. Então, assim, o João é dono do apartamento 10 e 11. Então, ele só tem um dado fictício aí, certo? Então, você tem que criar. Esses, no mínimo 10, isso o que quer dizer? Que pelo menos metade do prédio tem dono. E a outra metade? A outra metade você vai escolher se você quer colocar mais proprietários, fica a seu critério, ou se você quer deixar algum vazio. Se você quiser deixar algum vazio, sem proprietário, tá? Você coloca no nome do proprietário, você coloca o quê? Imobiliária. E do lado, o telefone do condomínio. O mesmo telefone que você criou aqui, ó. Telefone condomínio, tá? Por quê? Todos os apartamentos têm que ter um proprietário. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tá? Então não pode ficar vazio. Porque isso vai influenciar na nossa tabela, na taxa de condomínio. Tá bom? Quem que paga e quem não paga. Tá bom? Vamos seguir em frente? Morador. Então vai ter o código do morador. Cada morador tem um código. Então, por exemplo, se mora 4 pessoas no apartamento 10, então vai ser o código 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Cada um tem seu código. Aí você cria lá, você bota o nome da pessoa e o número do apartamento que ela mora. Tá bom? Nome do morador, a data de nascimento dele, um campo de observação, e aí crie no mínimo 10 dados fictícios. Aqui que vai ficar assim, tipo, vai ficar seu critério. Se você quiser colocar 5 morando no apartamento 10 e 5 morando no apartamento 20, e aí fechar os dados fictícios, fica à vontade. Você vai fechar os 10 no mínimo. Só que os apartamentos que têm dono, mas estão vazios, vocês vão ter que colocar o nome da imobiliária. Ou o nome do dono, não sei, fica a seu critério. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O apartamento, digamos assim, eu criei o apartamento 50. O 50 tá vazio, mas ele tem um proprietário. Tá? Ele tem um proprietário, mas não tem nenhum morador lá. Então você vai colocar o quê? Imobiliária, que no morador você vai colocar o nome do morador, imobiliária. Tá? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Tá bom? Que aí vocês veem qual que é ou coisa. Ou vocês, ou pode botar o nome do proprietário também. Enfim, tá? Só não pode deixar apartamento, por exemplo, o que não pode acontecer é apartamento vazio, tá? Apartamento vazio em apartamentos não tem dono nenhum, tá escrito imobiliária e ter morador, entendeu? Ou pode? Acho que pode, né? Que aí o dono não tem dono, né? Quem é o dono da imobiliária fica só imobiliária. Imobiliária. Apartamentos vazios são aqueles que a imobiliária é dona nos dois lados da moeda, tá?
Então é isso. Tem que criar pelo menos 10 dados fictícios e cada apartamento só pode morar até 5 pessoas, tá bom? Então vocês podem criar lá, no apartamento 10 mora no máximo 5 pessoas. Que eu não quero que vocês coloquem 10 pessoas morando num único apartamento só e o restante tudo vazio, não é? Então vamos pelo menos aí uns apartamentos cheio. Taxa de condomínio. Então é ter o número do apartamento, a data de vencimento, o valor, a data de pagamento e o valor pago. O valor do condomínio, esse aqui eu já estou determinando, já estou falando, é 250 para todo mundo. O vencimento será no quinto dia útil. Então é o seguinte, se for agora junho de 2020, o quinto dia útil não conta nem sábado nem domingo, somente segunda a sexta. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então é dia 5 de junho, é a data de vencimento, tá bom? E aí você vai colocar a data de vencimento. Quer dizer, se caso for do mês de julho, o quinto dia útil vai ser o quê? Vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, pula sábado e domingo, 4, 5. Vai ser dia 7. Tá? Vai ser. E todos os apartamentos habitados devem pagar o condomínio. Então, assim, você vai ter que olhar para os apartamentos que você tem morador, não é? Seja ele o proprietário ou alugado, tá? E vai ter que fazer a tabela de condomínio. Não pode ficar faltando, não pode ficar vazio, entendeu? Por exemplo, apartamento que tem morador não ter taxa de condomínio, tá? O único caso que não tem pagamento é se for proprietário imobiliária e morador imobiliária. Resumindo, o apartamento é 100% vazio, tá? Que aí ninguém mora lá, nenhuma pessoa. Aí não paga condomínio. Se o apartamento ele é habitado, R$ 250, tá bom? Então cria a tabela, como já expliquei, coloca as chaves primárias. Vou voltar aqui na taxa de condomínio. Nesse caso aqui, lembra da tabela movimento que tinha mais de uma chave primária? Lembra? Vai ser o mesmo caso da taxa de condomínio. As duas, tanto o número do apartamento quanto data de vencimento, elas têm que ser chave primária. Deixa eu ver aqui no moradores. Não, moradores não, taxa de condomínio, modo design. Ó, já estou dando a dica aqui, ó. Essas duas aqui tem que ser chave primária. Por quê? Isso evita que o mesmo apartamento pague o aluguel duas vezes. Entendeu? Porque a chave primária ela vai olhar duas coisas. Ela vai olhar se o número do apartamento está repetido e se a data vai ser repetida. Se não um dos dois for repetido, beleza. Então o mesmo pode ter vários números de apartamento igual, perfeito, né? Tipo, o apartamento 10, ele pagou o mês junho, mês julho, então ele muda as datas, entendeu? E na data, pode repetir a data? Pode, porque aí naquela data pagou o apartamento 10, 11, 20, 21 e assim por diante, entendeu? Então, essas duas aqui obrigatoriamente tem que ser chave primária. Se você não se lembra como é que faz, volta lá no chaves primárias, né, aula 2, que aí você vê como é que faz. Quando terminar, envia para mim e aí aguarda a correção, tá bom? E aí vocês aguardam a correção dessa atividade, tá bom? Gente, é isso. Bem facilzinho. Acho que vocês vão conseguir fazer. Bom, lá na escola mesmo, o aluno consegue fazer na 1 hora e meia de aula, tá? Na verdade, consegue fazer até mais rápido. Faz bem rapidinho, tá? Me envia
até a próxima aula, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos na próxima aula. Abração, tchau, tchau.